Pessoal, vamos lá então. A gente vai iniciar aí o webinar para falar justamente de que é hora da locadora de veículo olhar para os processos. Eu estou com o chat aberto aqui, fiquem à disposição para interagir. Eu vou passar por alguns tópicos e a gente vai falar dessas rotinas, desses processos, né, que carecem dessa melhoria. E qualquer consideração, fique à vontade para interagir através do chat. Eu estou acompanhando ele aqui em tempo real e eu estou à disposição de vocês para essa interação a qualquer momento. Mas vamos lá. A gente já passou por um bom período aí, né? Nos últimos 4 anos a gente tem feito uma pesquisa junto do mercado de empresas locadoras de veículo, né? Eu particularmente tenho estado muito próximo dessas locadoras. A gente diagnosticou centenas dessas empresas aí, né? Eu mesmo, uma dessas centenas fui eu, em contato diretamente, fazendo esses diagnósticos, ouvindo, entendendo, trabalhando com elas no dia a dia para entender as rotinas e poder estender um pouco mais sobre o estudo desse segmento, né? Que não é um segmento pequeno. Você tem um segmento de locação, que aí ele se divide em máquinas e equipamentos, veículos, equipamentos pesados, equipamentos eletrônicos, veículos leves, veículos pesados, frota, que é frota, fleet, hack, né? Assinatura e tudo mais, são diversas nuances que o mercado pode ter. Com isso, a gente teve a possibilidade de testar e aplicar alguns modelos, né? Criando assim algumas metodologias e tudo mais, e a gente percebeu que esse mercado ele tem seguido uma certa tendência aí, né? Esse mercado de veículos, locadores de veículos e mobilidade. Antes eu falava que a tendência vem com a locação por assinatura, uma transformação digital e tudo mais, mas agora até com o advento do momento que a gente tem vivido, eu vou começar desse terceiro íconezinho aí que fala de uma transformação de gestão, que fala também da competitividade e também da sobrevivência das locadoras de veículo, né? A gente tem estudos que falam que esse mercado ele tem crescido, apesar de ser novo, né? E ele tende a crescer muito mais, com uma estimativa de gerar mais de 103 bilhões de dólares aí até 2024. Lógico que esses números mudaram, né, com o advento do Covid, mas a tendência ela se mantém. E qual que é essa tendência, né? A tendência ela é justamente da chamada uberização, que hoje é até uma palavra, né, um termo já no português. O que é a uberização? É um player que entra no mercado munido de muita tecnologia, né, e ele passa a atuar no mercado com essa tecnologia, com um grande nível de controle de gestão, se tornando assim mais competitivo, né, e colocando em risco a sobrevivência de seus concorrentes, porque os concorrentes eles passam a ter que trabalhar cada dia mais com um controle melhor das informações. Então é isso que a gente sugere justamente como a transformação digital das locadoras. É onde você passa a ter as informações digitalizadas desde a ponta da operação, desde o mecânico que faz uma manutenção em um veículo, desde aquele seu parceiro que faz a entrega do veículo, que registra um checklist, que remove o veículo de um contrato, devolve ele, né, e tudo mais. Então, isso é a transformação digital, é você estar digitalizado do início ao fim do processo, da operação a toda a retaguarda financeira, fiscal e contábil, com todas essas informações íntegras e registradas. E uma das outras tendências que a gente viu é que a alocação ela tende a ficar cada vez mais dinâmica. Né? A alocação por assinatura é um exemplo disso, né? A alocação por assinatura ela tem dois viés dentro dela ainda, né? Que é aquela alocação que eu e a minha esposa a gente vive aqui em casa, a gente aluga um carro por um contrato de 1 ano e fica com ele aqui, beleza? Essa é uma alocação por assinatura. É tipo Netflix, né? Eu vou pagando todo mês e vou me mantendo com aquele carro. Ah, mês que vem eu não quero mais ter esse compromisso. Eu devolvo o carro e pronto, a minha assinatura acabou, né? Essa é a tendência que tem acontecido até com a mobilidade, né, que esses aplicativos de transporte têm criado, né, para as pessoas e tudo mais. E geralmente as pessoas que buscam ser motoristas de aplicativo, que buscam por esse aluguel, eles não têm também uma receita para fazer um contrato grande, para fazer um calção muito grande com cartão e tudo mais. Então você tem muitas locações por assinatura que são semanais ou mensais, né? Então isso é muito comum. E a tendência é chegar ao ponto de
ficar igual aquelas bicicletinhas que a gente vê na rua, né? Chega, bate com o smartphone ali, já pega e já se movimenta com ela, já começa a usar. Então o carro vai ser mais ou menos assim no futuro, né? O caminho que ele tem tomado é justamente isso, a locação dos veículos que ela tem seguido para isso aí. Nesse período, entendendo essa tendência, a partir de um estudo muito grande que a gente fez com as empresas locadoras, né? Essa proximidade que a gente tem tido com as empresas locadoras de veículo, né? E a gente tem sentido na pele justamente os problemas que essas locadoras enfrentam. Então a gente vai falar dos 15 principais problemas que essas locadoras enfrentam na gestão do processo de locação. Então vamos lá, se você sentir que tem sinergia com essas rotinas, com esses problemas e tudo mais, esteja à vontade para interagir ou até para a gente poder falar um pouco sobre isso em seguida, né? Após o webinar e tudo mais, e uma oportunidade para a gente aprofundar um pouco mais em algum desses problemas. Mas beleza, qual que é o principal deles? Sempre que eu vou falar com uma empresa locadora de veículos, o que o diretor fala, o que o dono fala é como está a minha frota. Qual a localização dos meus veículos? Qual que é a posição da minha frota? Onde está cada um dos veículos, né? Onde ele está, para onde ele vai, qual que é o estado dele? Porque você tem frotas aí com milhares de veículos, você precisa saber aqueles que estão no processo de documentação, aqueles que estão em contrato, aqueles que estão em manutenção, aqueles que estão talvez num processo de emplacamento ou até mesmo um processo de transferência para uma revenda, né? Então essas rotinas, elas são importantes para a tomada de decisão. Você precisa ter um painel, ter um dashboard, sei lá, né, para você tomar uma decisão, falar assim, nossa, minha frota está inflada, eu preciso me livrar de alguns veículos aqui. Ou não, estou precisando capitalizar a minha empresa. De quais veículos eu posso abdicar? Deixa eu buscar. Rafael, seu som está mutado. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui? Agora sim. Parece que eu tive uma queda na conexão, o Zoom fechou e abriu de novo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Beleza. Obrigado, Luiz. Então, esse primeiro processo é justamente saber onde está toda a sua frota, onde está cada um dos veículos, como cada um deles está, para poder tomar decisão, né? Nesse momento de pandemia, muita gente se deparou com esse processo. Olha, eu estava falando com a locadora há umas 3 semanas, o pessoal falou assim, olha, o que a gente teve que fazer? A nossa locação é tão dinâmica que nós não temos pátio para comportar todos os veículos que a gente tem alugados aí. Então a gente paralisou os contratos com os veículos estacionados nas garagens do locatário. Então o motorista de Uber que estava sem passageiro para ele levar, ele não ia rodar, então ele mantinha o carro lá dentro da garagem, o contrato estava pausado e o software de rastreamento identificava. Se esse cara andou, cobra por quilômetro rodado. Se ele não andou, beleza, não vamos cobrar dele, mas vamos manter o carro lá. Também a gente não pode pedir o carro de volta porque a gente não comporta trazer todos esses veículos para dentro. Então, essa decisão é porque ele sabe exatamente onde cada um dos veículos está. Então, é fundamental ter condições de tomar essa decisão. E acabar, gente. Não existe isso de trabalho manual, né? A gente vê um excesso muito grande desses trabalhos manuais dentro da locadora, né? Começando pelo processo de multa, pega a multa manualmente, se o cara perdeu o papel ali, se o carteiro deixar ela cair, até você ser notificado de verdade, vai ser muito complicado, né? Então, processo de manutenção, deixa ali os programas de manutenção na mão, ou compra de um serviço de um mecânico, com um orçamento, ou talvez até com uma casa de peça, né? Vai lá na casa de peça, faz a notinha para a locadora, né? É o tipo de coisa que é trabalho manual, você precisa de lançar isso tudo manualmente depois e acaba gerando um retrabalho enorme. Ah, Rafael, mas esse tipo de problema na compra, na manutenção, eu não tenho não. Beleza, mas você faz o checklist do veículo quando você entrega ele para o seu cliente? Você consegue registrar essas informações quando você entrega? Quando você recebe o veículo? Isso aí você consegue anexar fotos disso aí? Você consegue já fazer isso tudo digitalmente ou o cara tem que inserir essas informações manuais, né?
Então, se isso tem acontecido manualmente, você com certeza está perdendo dinheiro e tempo, né? Sem falar da informação, né? Eu estava falando com uma empresa locadora que o faturamento dela é feito manual. As faturas são digitadas manualmente. Aí eu falei assim, aí eu uso um valor que eu sempre brinco com ele. 30 mil reais, se você digita um zero a menos, vira 3 mil. Aí o cara riu e falou assim, nossa, já aconteceu comigo, mas eu vi. O problema não é quando ele vê. Quando ele vê, bom, mérito dele. E quando ele não vê? O cliente não vai reclamar, né? O cara lá do Uber tá lá com um veículo lá de R$ 1.500, faltou um, chegou a fatura de só R$ 500 para ele. Ele vai pagar, continuar a vida dele, ele não tá nem aí para sua locadora. Então, processos manuais têm que acabar. Quando eu falo no faturamento o cara ter digitado manual, eu já dou um spoiler do item 3, que é a complexidade no faturamento, né? À medida que essa flexibilidade na locação vai aumentando, né? Cresce também a frota e cresce também o processo do faturamento. Porque eu estava falando com uma locadora que ela tinha uma média de 1,5 veículos por contrato. O que é 1,5 veículos por contrato? Eventualmente você tem contratos com 2 veículos, mas na grande maioria é um contrato por veículo, é uma fatura por cliente. Quando você trabalha assim, você não pode depender das faturas serem feitas manualmente. Ou talvez uma outra locadora também que a gente é muito próximo por ser cliente, né? Que eles têm um contrato lá com 220 veículos, 250 veículos, 300 veículos. Como que você vai fazer esse faturamento manualmente? Aí você tem um cliente que é, por exemplo, sei lá, uma prefeitura. Cada setor da prefeitura você precisa mandar uma fatura específica daquele setor. Para a saúde eu mando tanto, para a segurança eu mando tanto, para a educação eu mando tanto. Como que você vai fazer isso manualmente? Né? Você vai depender de pessoas, né, para poder fazer isso. Então, cada dia que passa, a locação ela passa a ficar mais complexa. As regras de faturamento também passam a ficar mais complexas, né? As empresas falam, me dá 50 mil quilômetros de franquia e divide entre todos esses veículos aqui. Vai ter cara que vai extrapolar, vai ter cara que não vai, na média fica dentro de 50 mil. Como você vai controlar isso automaticamente? Então, é importante você ter isso tudo digitalizado para controlar automaticamente. E ter também um grande controle nas movimentações. Por quê? O que é um grande problema dentro das empresas locadoras? Você tem uma movimentação de um sinistro, o carro foi substituído ou o carro foi devolvido. Aquele dia que o carro foi entregue, substituído, devolvido, o dia que o substituto entrou ou o substituído saiu, ou o carro foi entregue, o carro foi devolvido, essas movimentações, todas elas influem diretamente no faturamento. Eu vim aqui, estou com o carro alugado, bati ele, preciso devolver ele, vou pegar um outro. Devolvi o meu hoje, peguei o outro amanhã. Se eu tenho lá uma tolerância no meu contrato de um dia, eu não perco nada no faturamento. Mas se eu demoro 2, 3 dias, eu vou ter que abonar isso aí para o meu cliente. Se eu tenho, sei lá, 10, 100 sinistros no mês, ou esbarrões, ou movimentações de substituição, em todas elas, se eu demorar um dia a mais e tiver que reembolsar do meu cliente, é faturamento que eu estou perdendo. Então, é fundamental que o registro da movimentação já esteja diretamente linkado com o faturamento. Encerrei um veículo aqui, ele é encerrado lá no contrato, já reflete no faturamento. Esses processos têm que estar linkados, não precisa depender do João falar com o Pedro para o Paulo faturar, ou do Paulo perguntar para o Pedro, que vai perguntar para o João, que vai perguntar para o cliente. É umas coisas que tem que estar registradas automaticamente, né? Outro problema que a gente identificou também é a dificuldade no cálculo para apresentar resultados, né? Se na locação, na fatura, que é o que eu vou pegar a minha fatia lá com o meu cliente, eu já tenho dificuldade para ter o valor bem arredondado, imagina no meu controle interno, né? Eu tenho faturas com valores variáveis, valores absolutamente diferentes, né? E eu tenho receitas e despesas acontecendo o tempo todo, né? Então, quando a locadora não tem segurança, né, ou facilidade para calcular esses resultados, ela se vê num beco sem saída, justamente o que a gente fala. Por quê? Você tem despesas com manutenção, você tem as receitas entrando. Se o dinheiro só entrar e sair e você não tiver informação,
né, você não conseguir tomar uma decisão, você vai ter o seu resultado cada dia mais comprometido. Então é preciso controlar muito bem, porque se começa mal controlado desde o início, no volume, então aí que você não vai controlar mesmo. Então um retrovisor esbarrado ali que precisa ser trocado, uma troca de óleo, um fluido, um filtro, coisa pequena que é 50, 100 reais, 50, 100 reais que vai minando a locadora, né? Ou não, tem até coisas maiores, como os valores digitados e tudo mais, né? Além disso, se você não tem esses resultados, como que você vai ter uma decisão rápida e acertada? Eu estou lá para o banco. Eu vou usar o meu ativo como garantia para pegar um empréstimo. Mas quanto que vale o meu ativo? Quanto que eu tenho no meu ativo? Quanto que eu tenho de veículos, né? Qual que é o valor desses veículos hoje perante o mercado? Eu não sei qual que é a rentabilidade do veículo, eu preciso saber a rentabilidade dele, eu preciso saber as despesas que ele gerou para mim. Eu preciso ter as informações para tomar a decisão de forma facilitada. Ah, eu preciso de um balancete, eu vou falar com o contador em 45 dias, ele vai mandar para mim. Em 45 dias eu já perdi o prazo da licitação que eu tinha ganhado, que eu vou ter que entregar os carros, entendeu? Então são informações que envolvem uma integração muito rápida delas, né? Esses dados têm que estar fáceis para você. Você tem que ter, a gente tem uma pessoa na nossa equipe que fala que você tem que ter um banco de dados, né? Não um bando de dados. Se você tem um bando de dados e não sabe onde buscar informação, você fica sem ter como tomar decisão de forma rápida e acertada. E se você tomar a decisão de forma rápida e errada, o prejuízo é certo, né? Ah, eu acho que nesse pregão aqui eu consigo fazer até esse valor. Beleza, fechou um contrato de 36 meses, descobriu que tinha um déficit em cada carro alugado. E aí? Vai ficar 36 meses no prejuízo. Como que faz? Né? Ou às vezes no 0 a 0, que é pior ainda, né? O 0 a 0 é mais cruel, né, do que o prejuízo. Outro ponto que a gente identificou muito foi justamente a preservação da receita de cada veículo. O que é a preservação de receita de cada veículo? O veículo, a locadora, ela vive da revenda. Isso, assim, eu posso falar com muita segurança, porque uma revenda mal feita compromete por completo qualquer outro processo de locação. Eu posso ter um carro que eu consegui alugar ele 100% do tempo do contrato, mas na hora da revenda eu revendi ele muito mal, né? Ou eu revendi ele por um valor que ele teve tantas manutenções que acabou saindo 0 a 0. A revenda é justamente o, o, o momento onde você amarra tudo que você fez no veículo. Por exemplo, comprei um Corolla, quanto? 120 mil, beleza, 120 mil, carro completão, beleza, jogo lá, o que é receita, o que é despesa? Locação gera receita, manutenção, depreciação, seguro, tudo gera despesa. Pá. Beleza, por 2 anos eu aluguei esse Corolla. Tá, qual que é o valor dele hoje? Eu preciso ter um saldo ali. Olha, esse carro vale para mim hoje 75 mil reais. Aí a FIP dele, como que tá? Tá 98. Beleza, então. Entre 75 e 98, eu tenho esse range aí para poder ou fazer esse carro ser muito rentável ou fazer ele ser pouco rentável, mas eu não posso vender por menos de 78. Ah, mas eu tenho um amigo aqui que está procurando um Corolla, vou vender para ele, vou fazer um negócio, eu acho que esse carro vale uns 70 mil. Entreguei por 70, tomei 8 mil de prejuízo. Então, essa informação da receita do veículo você tem que saber, porque ela é fundamental para você saber a sua receita e para você saber garantir justamente a revenda. Implica muito nisso o controle da manutenção. Na hora da revenda, na hora de você ter preservado aquele valor do veículo mais próximo do valor de compra, né? O seminovo no valor mais próximo da FIP, conservado e por aí vai, você tem que ter cuidado muito bem da manutenção desses veículos, né? Então, é fundamental que você mantenha a sua frota em boas condições. Por quê? Porque você tem a revenda e tem também que cumprir com contratos, né? Porque se seu veículo quebra lá no cliente, se seu veículo não cumpre com alguma especificidade lá que ele precisa, se você não atende com a SLA necessário, porque o veículo vai tendo quebra, vai tendo problema e tudo mais, isso gera também
perdas para você. Então é fundamental o controle da manutenção e principalmente trabalhar apenas com manutenção preventiva. Gente, a empresa locadora de veículos, ela vai ficar com o carro por 2, quando muito, 3 anos. Nesse período, não existe manutenção corretiva. Não existe. Por quê? Toda manutenção é programada. Então, toda manutenção é preventiva. Troca de óleo, fluido, filtros, né? Todos os filtros do carro, filtro de ar-condicionado, filtro de óleo, tudo. Todas essas são programadas. Você programa a sua compra, você vai lá, faz a manutenção, beleza. O que é corretivo? Mau uso. Mau uso do cliente, que eu vou cobrar dele o reembolso. Então, sai no 0 a 0 ou eu até ganho receita em cima disso. Então, o Rafael é ruim de roda, foi lá e esbarrou o retrovisor. Vou trocar o retrovisor, vou trocar o para-choque, tumba, cobro do Rafael, tenho reembolso. Se eu tenho uma equipe boa de manutenção, o pessoal faz um reparo ali, tem uma expertise legal, os caras fazem um reparo, gasta 50 conto no para-choque, eu cobro dele um novo. Ainda rentabilizei em cima dele. Isso é fundamental. Não pode existir quebra porque não trocou óleo. Não pode existir quebra, não pode existir problema porque não fez a manutenção preventiva. Na locação de veículos só existe manutenção preventiva. Corretiva é quando é para ser reembolsado, é quando é mau uso do cliente. Além disso, é fundamental que você controle esses itens que são consumidos nessa manutenção. E aí, quantos litros de óleo que eu consumi? 3, 4, troquei filtro? Troquei, então vou gastar mais óleo. Não troquei filtro? Vou gastar menos. Tudo isso é dinheiro, né, que está sendo consumido. E se você já tem X manutenções programadas todos os meses, por que não programar também suas compras? Por que não comprar em volume e receber de uma forma fracionada para você já poder ir fazendo as manutenções de uma forma programada? O compras precisa estar ligado com os itens que vão ser consumidos na manutenção. Ah, mas como que eu vou programar minhas compras se eu não consigo nem controlar as peças que eu consumi na manutenção? Então, é fundamental que você controle os itens que são consumidos, para que você não desperdice dinheiro. Ah, eu vou trocar, porque foi até interessante, eu estava falando com uma empresa locadora de veículos, aqui de Belo Horizonte, eles comentaram 2 pontos bem interessantes. Tinha um carro alugado para o correio lá do Acre, sabe, uma cidade isolada, que o carro rodou X mil quilômetros até quase fundiu o motor porque não trocava óleo. Esse é um problema, não fez a manutenção programada. O outro, tinha um mecânico que era parceiro lá em Curitiba, sei lá, não lembro ao certo a cidade, que começou a sempre que ia fazer uma manutenção, que fosse troca de óleo, trocava pastilha de freio, trocava pastilha de freio, trocava pastilha de freio. Por quê? Quando eles foram averiguar, Cadê o brinquedo novo? a pastilha de freio, ela era vendida pelo próprio mecânico e ele ganhava dinheiro em cima da locadora fazendo justamente essa venda. Então, é fundamental que você controle também os itens que vão ser consumidos na manutenção, para você saber se esses itens estão de fato sendo aplicados ali. Porque se não está sendo aplicado, você está pagando por um item que não está sendo aplicado e isso é mais prejudicial ainda, né? Justamente o que eu falei, implica no controle dos parceiros de manutenção. Se você tem os mecânicos que são de confiança, a confiança não pode ser no feeling, a confiança tem que ser no negócio, a confiança tem que ser no business, né? É porque esse parceiro de confiança presta contas bem para você, ele sempre registra tudo que ele faz. Ah, Rafael, o meu mecânico de confiança, ele tem que ser um usuário de software? Sim, ele tem que ter condições de abrir uma OS, fazer a manutenção daquela placa, anexar as fotos de como que ele entregou aquele veículo para o cliente e registrar isso tudo dentro do contrato do cliente. Ele não vai te mandar isso em papel para você ter que redigitar internamente. Por que não tornar o seu mecânico um usuário? Se você vai ligar para o seu mecânico, para os mecânicos parceiros, né? Você fala com ele, liga o cara lá de Curitiba, ó, cara, eu tô com 15 veículos aí que mês que vem eu vou ter que trocar óleo. Qual que é o preço que você faz? Você já esguela ele no valor, já consegue boas condições de compra e, além disso, obriga ele a registrar as informações. Ó, você é um parceiro meu aqui de confiança, a gente faz sempre negócio, já te comprei X vezes, eu preciso que você registre essas informações.
tira foto de como que o carro chegou, preenche o checklist, limpa o carro depois, faz isso, faz aquilo, me manda o odômetro, ele registra o odômetro lá dentro do software, você já tem aqui o faturamento programado, já sabe certinho como que tá, né? Já afere a informação, talvez do software de telemetria, ou talvez a informação que o próprio cliente te passa, né, no dia a dia. Então, é fundamental que você controle esses parceiros e saiba também justamente controlar esse contas a pagar que cada um deles implica, né? O controle das manutenções, dos parceiros, das peças utilizadas, implica diretamente nas compras. Então, por que compras está só aqui no 11º, mas eu estou falando de compras desde o 8º ponto aqui, né? Ou talvez até do 7º, que é preservar as receitas de cada veículo. Porque tudo culmina em compras. Então, se eu compro bem, eu preservo a receita do meu veículo, né? Se eu controlo bem meus parceiros de negócio, eu preservo as receitas do veículo. Se eu faço as manutenções de uma forma bem organizada e bem programada, eu preservo a receita do veículo. Se eu compro bem, agora imagina, você está com um carro lá em Muzambinho e é um Corolla e precisa trocar uma peça, você sabe que mês que vem vai ter que trocar disco, pastilha, isso, aquilo, outro, e lá não existe autopeças que vende esse carro. Já providencia essa peça, já providencia com antecedência, porque senão de última hora você vai ter que comprar de um valor mais caro. Então isso acaba sendo prejudicial. Então é fundamental ter todos esses tópicos, o 7, o 8, o 9 e o 10 bem controlados, para que o seu compra seja um processo bem desenhado, né? Para que não falte planejamento, né? Nem organização, porque quando isso falta, com certeza gera gasto excessivo para a sua locadora. E o gasto excessivo implica justamente na receita preservada de cada veículo. O valor daquele carro na revenda, ele está comprometido porque você não controla bem o que vai ser gasto. Então, tudo está ligado diretamente com o que você tem a pagar, com o que você vai receber lá no final. Todas as rotinas estão muito bem amarradas. E nada mais, e compras não é diferente de multas, né? Porque a multa, ela também é um contas a pagar que o cliente gera para você. O teu cliente da locadora gera para você um contas a pagar, mas ele também gera um contas a receber, porque se o cara teve uma multa ali por excesso de velocidade, você tem que já controlar o teu contas a pagar para o Detran e o contas a receber do cliente, né? O pagamento e o recebimento requer justamente esses controles muito bem amarrados, né? Porque se eu não tenho isso bem controlado, eu acabo perdendo aquela receita que eu estou tentando preservar da minha placa, do meu veículo, para poder garantir a revenda dele. Então é fundamental controlar também multas. E a gente vê nas empresas locadoras que multas muitas vezes ela é negligenciada. Porque o cara fala assim, eu vou esperar a multa chegar aqui e pronto. Talvez a multa chegue num momento não muito bom. Talvez a multa chegue, o carro já foi devolvido, você vai ter que correr atrás do cliente depois. Então, esse tipo de problema acaba gerando transtornos e comprometendo a rentabilidade de cada um dos veículos. Além disso, a locação, então a gente falou da locação ficar dinâmica e de todos os custos que envolvem a locação. E quando você vai falar das receitas? Ela está ficando cada dia mais variável, né, mais flexível, e você passa a ter que controlar cada dia franquias mais distintas. O que é uma franquia? É quando o carro é alugado e você controla o limite de utilização. Então esse carro vai ser alugado com limite de 5.000 quilômetros. Excedeu? Quanto que vai custar para o cliente o quilômetro 5.001? Né? Quanto que vai custar o que ele gastou de excedente? Eu preciso já faturar isso no mês seguinte, porque isso é uma receita extra, né? A gente tem empresas locadoras que trabalham com a gente que estão trabalhando com PECs adicionais. Olha, Rafael, você excedeu o seu limite da sua franquia de 5.000 quilômetros. Quer comprar um PEC adicional de mais 1.000 quilômetros por R$ 9,90? Sei lá, né? R$19,90? Então é igual empresa de telefone, né? Rafael, você atingiu os seus gigas aqui, você atingiu o limite do seu consumo de internet. Quer comprar mais? Ou você vai consumindo e no final a gente fecha a conta?
Então, são controles dessas franquias que você tem que ter muito bem mensurados. E quando você aluga frota? Aí é mais complicado ainda. Você tem 200 veículos que estão sujeitos à mesma franquia. Você tem lá 20 veículos reservas que são flutuantes no contrato. Eventualmente eles vão entrar, eventualmente eles não vão estar lá dentro, mas quando eles estão dentro do contrato, você precisa controlar a franquia deles. Então, cada dia que passa, tem ficado mais complexo esse controle das franquias. Então, você precisa ter isso de uma forma automatizada. Você vai depender do Joãozinho conferir bem lá no contrato qual foi a regra que foi combinada com o cliente para ele poder fazer o faturamento dele manual? Ele vai sempre colocar um valor padrão ali e pronto, porque ele está fazendo o faturamento, ele gasta 15 dias para fazer o faturamento, ele gasta 25 dias para fazer o faturamento. O faturamento tem que ser descomplicado. Por quê? Você tem todas as informações arrumadas. Se você sabe o que você gastou com manutenção, se você sabe o que o carro consumiu de quilômetros rodados, se você sabe o valor que você tem que cobrar dele por causa do consumo de quantos veículos, de quantos quilômetros ele rodou, você já controla bem suas franquias e já fatura. Só que como que eu vou fazer isso se cada uma dessas rotinas que você falou, Rafael, eu tenho um software diferente? O que nos leva ao 14º problema, que é justamente usar de sistemas que são separados, não usar de um ERP. O ERP, ele tem todas as informações dentro dele, todas muito bem amarradas. O que o cara consome uma manutenção já se tornou um contas a pagar para você, já gerou uma necessidade de estoque mínimo lá no compras já está se organizando para fazer a próxima compra. Aí ele já olha tudo que está todo mundo consumindo e já compra de uma forma bem organizada. Quantas vezes na sua locadora o compras foi lá, chegou no fornecedor, negociou, fechou a compra. No dia seguinte ele precisou de comprar a mesma coisa, porque não tinha controle, porque o Zezinho lá da oficina do interior não tinha avisado que ele precisava dessa peça também. Então, se está tudo digitalizado, o ERP ele abrange todas as nuances da sua empresa locadora, todos os setores da sua locadora, você tem essa informação à mão e com essa informação você toma decisão, né? Mais valioso do que dinheiro é só conhecimento e informação, né? Então, quem tem conhecimento e informação faz dinheiro ou preserva o dinheiro de cada um de seus veículos, né? Então, é comum a gente ver que quando as empresas usam de diversos sistemas separados, os segmentos são... o problema acaba afetando esse segmento, né? E o uso de diversos sistemas independentes é pior ainda, porque quando você tem, às vezes, o sistema que tem uma integração, você vai lá, puxa uma planilha daqui, joga para lá, apesar de você depender de o processo manual de alguém, você ainda tem um controle. Mas e quando eles não estão conectados de jeito nenhum? O cara precisa acessar o software que você faz as manutenções para digitar na fatura que ele vai cobrar aquilo ali de um cliente. Então, essas informações desconexas geram falta de informação. E é onde que a gente chega justamente no 15º problema, que para mim assim, é o mais grave, é o que amarra todos eles, né? Que é o controle manual dos indicadores. A tomada de decisão. Quando comprar, quando vender, quando aceitar uma oferta, quando recusar, né? Quando seguir com um contrato, quando seguir talvez com uma negociação ou quando desistir também. Porque às vezes você vê o teu concorrente, ele está ladeira abaixo, ele está pegando qualquer preço, você sabe que se você avançar determinada linha, você já está no prejuízo. Então você sai fora, ele vai trabalhar no prejuízo, você acaba se saindo bem. Quem tem as informações à mão tem a tomada de decisão facilitada, tem esses indicadores, né? Então, quando eles estão de forma manual, esse controle desses indicadores de forma manual proporciona para o faz com que os gestores não tenham dados atualizados para poder tomar decisão. Então, se você não está amparado de dados que vão facilitar a sua decisão, com certeza o achismo vai te deixar na mão. E quanto maior a tua locadora vai ficando, mais ainda o achismo vai te deixar na mão. Porque quando você tem lá 10, 20, 50, 150, 250 veículos, o Excel já está esguelado, né? O teu achismo já não está valendo tanto mais. Porque agora já é no volume. Uma margem de 10 para cá ou 10 para lá que você erra é 10 vezes 250, né? Então, assim,
O achismo deixa de ser seu companheiro, o feeling, a expertise deixa de ser um companheiro tão seguro e passa a ser talvez seu maior inimigo dependendo da tomada de decisão, né? Então, o feeling e o conhecimento do mercado é fundamental, mas você precisa ter dados, indicadores que vão facilitar a sua tomada de decisão, porque isso influi diretamente na tua rentabilidade, no dinheiro do negócio, né? E é o porquê de tudo, né? Hoje você está com uma locadora, hoje você é uma locadora, porque a locadora é um negócio rentável, né? Eu faço uma brincadeira, tem aqueles que gostam e aqueles que não. Se vender pastel fosse mais rentável do que ter uma locadora, venderíamos pastel, né? Então, assim, é um bom negócio, mas é um bom negócio quando controlado. E qual que é a nossa proposta de valor enquanto Lock One? Pessoal, se vocês tiverem alguma interação, pode mandar no chat. Eu vi aqui que o Márcio nos informou que precisava se ausentar. Só para falar, aproveitar que ele falou que vai precisar se ausentar, esse vídeo vai estar disponível no YouTube para vocês. Vocês, inscritos, vão receber no e-mail tanto essa apresentação quanto o vídeo, o link do vídeo para poder acessar, para poder conferir, para poder dividir com sócio, com o pessoal da empresa e tudo mais, tá? Então, conta com a gente, conta com esse vídeo que ele vai estar lá no YouTube, daqui a pouco ele vai estar no seu e-mail, logo a gente encerrando o webinar. Mas qual que é a proposta de valor do Lock One? É dar suporte completo aos processos de locação. Por quê? Não adianta você ter softwares de mercado, que são softwares genéricos, talvez o software da padaria que vai te atender na locadora, né? Talvez o software da indústria que vai te atender na locadora. Não adianta você ter esses softwares e não ter os processos da sua locadora bem controlados. Talvez eles te dão até um financeiro legal, mas os processos da sua locadora, eles estão pendentes de controle. Quais que são esses processos? A gente elencou aqui 5 pilares para a locadora de veículos, que é justamente a disponibilidade da frota, saber a posição de cada um dos veículos, saber como e quando cada um deles está sendo movimentado, né? Está indo para um contrato, está saindo do contrato, entrando em manutenção, está no emplacamento, está indo para revenda. Tudo isso é fundamental de ser controlado na disponibilidade da frota. Bem como também o controle das regras comerciais dos contratos. Por quê? Se você fecha um contrato com aquelas franquias que são totalmente variáveis, né? Totalmente diferentes cada uma delas, você precisa ter condições de registrar essas regras de contrato para elas serem base de um faturamento automatizado. Então, se eu disse lá que o quilômetro 5001 do veículo X vai custar R$ 2,50, se ele rodou 150 quilômetros a mais, vai ser 150 vezes R$ 2,50. Isso tem que estar automático para fazer o teu faturamento. Para você poder mandar uma fatura para o cliente que ele não vai glosar já com o boleto de uma vez, porque você não precisa fazer aquele extrato das movimentações para mandar para ele, para depois ele aprovar, para depois você mandar a fatura, porque você não tem segurança de mandar a fatura de uma vez. A sua fatura tem de ser também o teu extrato de locação. Ah, o carro teve uma avaria no dia 10, ele foi substituído por tal placa entrou, rodou do dia 11 até o dia 30. A placa que ficou do dia 11 ao dia 30 rodou 4.000 quilômetros, a outra placa que estava antes rodou 1.500 quilômetros, então 4.000 com 1.500 dá 5.500, 500 quilômetros de excedente, vezes 2,50 dá tanto. Isso tem que estar explícito na fatura para o cliente pegar, ler e falar assim, tenho que pagar, tá certo. O cliente não deve te questionar, não deve te ligar para pedir para mudar. Se você está com tudo integrado, você tem essas informações lá dentro. Bem como as manutenções do ativo também. Você está fazendo a manutenção no veículo. Trocou uma peça, você precisa ter ela bem controlada. A manutenção programada, a manutenção preventiva, né? Que você vai fazer no veículo para preservar a receita dele, bem como também a manutenção corretiva. Seja a programada ou a corretiva, você também faz ela internamente, eventualmente, na sua oficina aí, uma troca de uma pastilha, uma troca de óleo, isso e aquilo outro. E quando eu preciso de uma retífica, quando eu preciso de uma lanternagem, eu tenho que vincular um fornecedor, eu tenho que controlar esse fornecedor, saber quando eu vou pagar,
com base em quando eu vou receber do cliente, organizar tudo isso. Então, a manutenção já tem que estar vinculada com o fornecedor que eu vou usar para esse serviço. O carro chegou no guincho aqui todo batido. Eu vou precisar de lanternagem, pintura, vou precisar de retífica e vou precisar ainda do borracheiro para arrumar o pneu. Beleza. Eu faço 3 chamados de serviço para aquela placa e vinculo o chamado de serviço ao fornecedor da lanternagem, vinculo o chamado de serviço ao fornecedor da borracharia e vinculo ao fornecedor da funilaria. Então, eu consigo saber quanto eu tenho que pagar para cada fornecedor com base no que eu comprei, com base no que eu gastei, vinculado àquela placa e no final eu sei por quanto eu vou revender aquela placa. Então, é fundamental controlar as manutenções. Tudo isso com condições de operar em campo. Hoje a comodidade está cada vez maior. Hoje, se eu entro no meu celular aqui e pesquiso assim, locadora de veículos que me entrega o carro na porta, porque eu quero ser motorista de Uber. Eu quero ser motorista de Uber, mas eu não quero nem ter o trabalho de sair de casa. Eu quero que o carro chegue aqui na porta. Beleza. Eu acho uma locadora que me entrega carro elétrico ou carro a combustão, carro X ou carro Y, carro hatch ou carro sedã. Eu já consigo buscar daqui. Coloco os meus dados e já tenho o carro aqui. Se o cara que me entregou aqui não consegue registrar um checklist, tirar uma foto, anexar minha assinatura, se ele não consegue fazer esse tipo de coisa, não adianta. A informação não está digitalizada. E não basta eu ter todo esse controle e não ter uma integridade na retaguarda. O cara veio aqui e fez isso, é físico. Eu troquei a peça lá no mecânico, o mecânico trocou a peça, é físico. É o controle do físico. E o controle do financeiro? Quando isso se torna financeiro, se torna contas a pagar, contas a receber. E o controle disso fiscalmente? E o controle disso contabilmente? Precisa estar amarrado. Uma manutenção, quando ela acontece, uma troca de peça por avaria, para qual conta contábil ela vai? E quando ela acontece dentro da manutenção programada, para qual conta contábil ela vai? E quando eu tomo um serviço de um terceiro, para qual conta contábil ela vai? O veículo está dentro de um contrato. Não, o veículo não está dentro de um contrato, ele está parado no meu pátio aqui. Caiu um granizo em cima dele, contratei um lanterneiro. Para qual conta contábil ela vai? Vai contabilizar para quem? Essa despesa é de quem? De qual centro de custo? Né? Tudo isso eu preciso ter rastreabilidade em uma plataforma única, né? Para conseguir acessar essas informações na palma da mão, com compliance. Hoje, qualquer licitação que você vai participar, você é exigido de ter esse compliance corporativo, né? De ter uma inteligência de negócio, de conseguir ter seus resultados e controlar bem as informações. Não pode ter furos, né, nesse controle. Então, essa é a nossa proposta de valor. Com essa transformação digital da locadora, você controla desde a operação com a retaguarda. Eu tive um questionamento esses dias, eu não sei se é de algum participante que está com a gente aqui, mas até se ele ver o vídeo depois no YouTube, ele vai lembrar disso. Ele me perguntou assim, Rafael, beleza, eu estou olhando isso aqui, se eu tiver isso aqui, eu estou com minha locadora com esse tamanho X, até onde eu chego com esse investimento que eu estou fazendo? Com certeza, com esse investimento em tecnologia, você vai para 3x de tamanho da sua locadora, sem ter que contratar ninguém. Quando muito, contrata alguém do operacional, que é o cara que vai entregar o carro para o Rafael lá na porta do prédio dele. Quando muito. Porque você está com a tua retaguarda digitalizada. É o caso do contador. Hoje o contador, a contabilidade, ela não tem mais aquele monte de gente que fica digitando nota. Hoje está tudo digitalizado, o contador ele faz o analítico. Ele assina, ele afere, ele confere, ele checa, ele revisa. É muito mais inteligente o trabalho dele agora. Antes era muito um trabalho de digitar, ele ainda ia lá, aferia, conferia e tudo mais. Mas esse trabalho de digitar deixou de existir com a digitalização das informações. É o mesmo que vai acontecer na sua locadora. Você se digitalizando, as multas que vão sendo lançadas manualmente, as notas que vão sendo digitadas à mão, as faturas que vão sendo emitidas à mão, já vão estar digitalizadas, o checklist, a manutenção, a peça que foi consumida, e isso aí já é informação para você. Então é justamente esse ganho de produtividade, né? É um controle. Quais que são os benefícios? Eu já até antecipei um deles, que é o ganho de produtividade, que é o 2 ali, né? Da transformação digital. O que você ganha com essa transformação digital?
uma drástica redução de perdas e desvios, porque se você controla até a peça que foi consumida lá, a quantidade de litros de óleo, a quantidade de filtros que foi consumida, a pastilha de freio, ó, uma pastilha de freio, o fabricante me fala que ela vive a vida útil dela, se o cara for ruim, frear muito, ela vive 15 mil quilômetros. Se o cara for bom, motorista, não frear tanto, usar freio motor, tarará, ela chega até uns 25. Por que eu estou trocando pastilha de freio com 12, com 8, com 7? Tá errado. Isso é perda, isso é desvio. E às vezes nem é intencional. Às vezes é porque é descontrolado. Quando não tem controle, tem perda. Você ganha ainda com a transformação digital um alto nível de controle e produtividade. Porque se o cara que me entregou o carro aqui já registra aqui na hora, esse carro já é faturável. Olha, a gente está próximo aí das 18 horas. Eu devo abrir para perguntas daqui a pouco. Se o cara me entregou o carro agora, esse carro ele é faturável a partir do dia 16 de julho ou do dia 17 de julho? Se o cara fez num papel e foi para casa dele e esse chamado de serviço vai ser lançado só amanhã, a locadora acabou de perder um dia. Se ele acabou de fazer isso no software lá às 17h50, a locadora acabou de ganhar um dia. Isso é controle. Isso é produtividade. E o cliente vê isso. Eu recebendo o carro aqui, eu vejo, o cara tirou a foto, o cara registrou tudo, o cara me atendeu bem. Ele tinha as informações do meu contrato à mão ali. Quando eu questionei ele qual era a minha franquia, ele sabia me responder. Isso melhora a satisfação do cliente. E tendo as informações, tendo tudo isso digitalizado, a rapidez e assertividade no processo decisório é consequência. Né? Você passa a tomar a decisão de uma forma mais consciente sobre a sua locadora, quando investir, quando não investir, quando vender para poder apurar capital, quando não vender. O momento de cada decisão passa a ser mais assertivo. A decisão, você passa a conseguir ter informações para decidir de uma forma mais fácil. O nosso diretor, a gente trabalhava sem software para um dos processos que a gente atua aqui. Aí a gente controlava um determinado parâmetro nosso de 3 em 3 meses. Há um tempo a gente digitalizou isso aí, essa rotina. Hoje ele falou comigo assim, nós vamos passar a controlar de mês a mês. Eu tenho certeza que ele está pensando em ver isso diariamente lá no futuro. Mas os 3 meses caiu para mês a mês. Daqui a pouco cai para o semanal, daqui a pouco cai para o diário. Certeza. Você está digitalizando, a informação fica em tempo real. Tudo isso, gente, eu volto na historinha da venda de pastel, para aumentar a rentabilidade. Tudo isso para preservar as receitas, para garantir a revenda, para saber que você pode ficar com aquele carro parado 3 meses, 6 meses, dentro da loja da revenda lá, que ainda assim ele vai te dar uma margem de lucratividade boa quando você revender ele. Então, todos esses controles são para pôr mais dinheiro no bolso da locadora, para melhorar na hora de comprar, para melhorar na hora de entrar numa concorrência, para poder ter segurança num momento como esse que a gente está vivendo. Beleza? Pessoal, esse era o nosso webinar. Era isso que eu tinha de conteúdo para dividir com vocês, do nosso conhecimento, do que a gente tem visto aí durante todo esse período que a gente tem falado com as empresas locadoras, né? Tem buscado soluções para as empresas locadoras. Eu sou Rafael Gregório, esse é meu contato direto, tá? O nosso site é o www.lockone.com.br, nosso canal do YouTube, nosso LinkedIn. Busque entender um pouco mais do que a gente está propondo. A gente tem um e-book com esse mesmo conteúdo, muito mais aprofundado, né? Com muito mais detalhe em cada um desses 15 pontos. Então, você lendo o e-book, você passa a entender um pouco mais da minúcia de cada um daqueles 15 tópicos que a gente elencou aí como os principais problemas das empresas locadoras. E se você enfrenta esses problemas no seu dia a dia, se isso, infelizmente, é uma realidade para você,
Entre em contato conosco, a gente tem algo interessante para apresentar para você, para dividir com você, para poder te ouvir um pouco, né? Seja mais uma das locadoras com as quais a gente conversa, com as quais a gente interage, porque é importante para nós saber qual a sua realidade, o que você está enfrentando no mercado hoje e qual a solução que a gente pode entregar para você. Ô Luiz, muito obrigado, cara. Eu fico muito satisfeito, estou à disposição aqui. Eu vou até encerrar a gravação. Muito obrigado, pessoal.